Olá, está começando mais um programa Franquia Sem Segredo, o seu podcast que te traz e te deixa por dentro de tudo o que acontece no mundo do franchising, com os nossos especialistas e amigos Luiz Rodolfo, Marcos Riso. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tranquilo, né? Hoje tá... Essa chuvinha dá vontade de ficar no sofá, né? Segunda-feira, meio... né? Quem tá assistindo, às vezes tá o sol, mas hoje gravando, cara, tá aquele dia cinza, assim, que não é pra sair de casa, né? É, pegar a estrada, fica tique-tique. E a Austrália, Riso, como é que tá? Quente, muito sol, acabou de amanhecer aqui agora, muito sol e muito calor. Aí tá bom. Parece mais bichos essa época do ano? Mais bichos. Animais peçonhentos. Tubarão. Aparece. Eles ficam vagando aqui pela área, inclusive. Semana passada, as praias todas fechadas aqui na parte norte de Sydney, tudo fechado. O tubarão pegou 3 aí, vários tubarões, né? Tubarões diferentes, não dá para identificar. E aí, cara, é um caos completo. Vamos gravar aqui em Piracicaba, é mais seguro. Cara, não tem, no Rio Piracicaba, então, você pode ficar de boa. Pode entrar. As piranhas de Piracicaba não são do Rio. Não estão no Rio. Não. Eu ia comentar, porque eu vi um boia cross aí no eu vi também. Os caras jogando umas boias no Rio. Tem. Passeio de boia. Tradicional, todo ano. Eu percebi que as piranhas estão fora, elas não ficam dentro d'água, né? É isso. Bom, vamos falar de franquia, né? Vamos falar de franquia, que eu acho que rende mais o bloco, né? Lembrando para você se inscrever no canal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. Toda segunda-feira sobe podcast no nosso canal do YouTube. Você acompanha a gente também pelo TikTok, pelo LinkedIn, pelo Spotify, enfim, pelas redes sociais aí do Luiz, do Riso e minha. Enfim, entrem em contato com a gente também se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de pauta, né, Luiz? Isso é legal. Tu vira e mexe mandam, né? Então, tem uma sugestão de pauta, tá? Pô, eu quero saber tal coisa, ninguém comenta, ninguém fala. Vale a pena você entrar em contato com a gente e mandar a sua sugestão. Pauta bomba e pauta boa, né? Pauta bomba não falta. Até quer fazer um comentário que não apareceu nas tradicionais colocações que o pessoal faz no YouTube, mas pelo Insta eu recebi um muito obrigado, porque uma determinada pessoa conseguiu escapar de uma determinada franquia, que eu não quero dar os nomes, mas ele fez um texto muito longo agradecendo todos nós, que ele conseguiu escapar de uma franquia lá do alto do Rio Nilo, quando ele começou a fazer a investigação, quando ele começou a fazer a avaliação, ele conseguiu sair fora na hora. Infelizmente eu não vou dar os nomes, mas eu fiquei muito contente, escrevi isso para ele. Puxa, eu me sinto muito bem. E espero que ele consiga entrar numa outra, que ele tenha feito uma avaliação que seja uma coisa legal para ele. Aí, se escapou das piranhas do Rio Nilo. Escapou das piranhas do Rio Nilo, mas com certeza. Acha que é só em Piracicaba que tem piranha? Não, no Rio Nilo também tem. Pô, que legal, cara, né? E lembrando, né, para você que tá interessado, tá assistindo, começou a acompanhar a gente agora, o Riso lançou gratuitamente no YouTube um curso muito detalhado sobre como investigar uma franquia antes de você investir. Então, é muito legal, você vai ter muita informação lá, muito conteúdo e gratuito, né? Tá lá tudo, como fazer, como avaliar a documentação, como avaliar o guia de franquia, o que tá certo, o que olhar, o que não olhar, tá bem legal. As taxas escondidas, onde ver as taxas escondidas. Aqui não tem taxa de royalties, vai. Acredite. Vai, besta, vai. Não cobramos taxas. É aí que mora o perigo. As taxas vêm nos próximos, eu ainda estou no passo 4, mas você sabe, né, como achar as taxas escondidas, né? Esse aí vai reverberar, né? Vai. Bom, vamos para a pauta de hoje. Falaremos de um assunto que o Riso adora. Ele é exímio... Olha aqui, tá subindo. Ele é exímio simpatizante dessa causa, né? Que é a Master Franquia. Adora. Ele adora, não adora, Riso? Olha, eu sou apaixonado pela
a Master, a Blaster, a Multi, né? O Multi franqueado, a Blaster. Eu acho essas coisas todas maravilhosas. O melhor foi outro dia num grupo que a gente circulou, num vídeo do cara que ele era Master franqueado, e aí o cara cresceu, e aí ele tava orgulhoso porque ele era Master franqueado, mas virou Master franqueador. Aí tanto que eu mandei pra vocês, falei, não tem um conflitozinho assim básico aqui? Alguma coisa de certo não tá errado, né? Não é possível, cara. Vamos lá, o Grupo Ultra de Academia está vinculando um post de venda de franquias com seu Master franqueado do Centro-Oeste, Dalmo Ribeiro. Vamos assistir esse vídeo? O Vitinho tem o vídeo aí? Pra gente entender um pouquinho sobre essa questão e essa polêmica de Master franqueado. Vamos ver. Quando eu conheci o projeto da Ultra, eu pude perceber que existia uma grande sinergia entre o que a franqueadora oferecia e aquilo que a gente estava buscando. São processos muito bem estabelecidos, uma equipe muito disposta a ajudar no crescimento do franqueado e tudo que pode proporcionar, para mim, um ambiente escalável. Hoje, com um pouco mais de 3 anos de operação na Ultra, a gente já conta com 27 unidades em operação, nós estamos com mais 7 unidades em implantação e são mais 14 contratos já assinados. Até o final de 2026, nós teremos aqui na região Centro-Oeste mais de 40 unidades da Ultra. E o nosso objetivo é chegar a 150 unidades em operação no Brasil no final de 2026. Ter um modelo testado, um modelo aprovado, faz com que a rentabilidade do franqueado melhore bastante. Isso é para a gente uma alavanca de crescimento. Se você está buscando um modelo sólido, testado e com suporte real, a Ultra é o seu lugar. Você viu o selo? Selo da BF. o selo do riso. Mas o selo do riso é duro. Os selos são meus, as piranhas são de vocês, mas tudo bem, vamos embora. Olha aqui, eu queria colocar num contexto, né? Não é o nosso papel aqui fazer qualquer tipo de avaliação sobre a franquia do Grupo Ultra. Mas me chamou muita atenção porque nesse vídeo ele se identifica como... o Grupo Ultra identifica o Dalmo como um master franqueado da região Centro-Oeste. E aí é uma coisa confusa, porque quando eu vou no site do Grupo Ultra, fala que eles têm 150 academias, mas ele também fala em 150. A outra coisa que me chama muita atenção é que agora já tem, para esse ano, se eu não me engano, ele falou em 40 novas franquias com contratos assinados, né? E como diz o Ricardo, o Luiz, e eu concordo integralmente, contrato assinado não é unidade aberta, né? Mas eu queria explorar muito a ideia do conceito de master franqueado, que no Brasil está virando uma enorme confusão, da mesma maneira que se criou o conceito chamado multifranqueado. Essas operações vão virar pirâmides e elas desmoronam com facilidade. Toca o barco aí, só para dar essa abertura. Na verdade, acho que eu vou trazer até para o Luiz, então, explicar um pouquinho para quem está assistindo, Luiz, sobre o master franqueado, em termos de conceito mesmo. Cara, quando você vai falar de master, você está supondo que é alguma coisa que está por cima, vamos dizer assim, né? Então, quando o pessoal fala em master franqueador, você está olhando... Franqueador, né? Você está olhando e fala, o cara que está no topo lá em cima, né? Topo lá em cima com toda a redundância, né? Está no topo. Você imagina que tem uma rede por baixo, né? O master franqueado... quando você fala um master franqueado, ele está embaixo de uma master franqueadora. Seria uma relação meio óbvia, né? O problema é quando a gente começa a não entender, porque nesse vídeo não deu para entender se esse cara ele é franqueado. Porque quando você vai falar franqueado, você imagina que o cara vai ter unidades, certo?
Então você é o master franqueador da LZ Filmes. Você vai dar para um cara um contrato de master franquia, ele vai ser um master franqueado, qual vai ser o tipo de unidade? Qual é o negócio dele? O problema é que você tem que olhar qual é o negócio que está sendo franqueado ali. Porque às vezes o pessoal divide. Eu tenho uma relação de franquia, mas o cara é quase que um representante de venda. É o que acho que talvez a gente vai falar isso aqui hoje. Questão de desenvolvedor de área, representante comercial, alguma coisa assim. Então você vai vender franquias. Você não vai operar uma unidade franqueada. Então, o conceito, e nesse vídeo não deu para entender se esse cara que é o master franqueado, ele é o cara que vende franquias. Ou seja, esses montes de contratos que ele está falando são dele? É o que eu entendi. Eu não entendi. Eu senti isso, porque ele falou, vamos abrir, nós estamos... Ele usou, por isso que ficou confuso. Dele, isso. Porque se for isso, eu não tenho por que chamar o cara de master franqueado. Porque se ele é o cara que está indo na franqueadora, pegando contratos para operar unidades franqueadas, nesse caso academias, ele vai operar as unidades. Então, se ele vai operar as unidades, ele tem unidades franqueadas. Ele é o quê? Um franqueado. Não, mas e se ele está vendendo franquia e cuidando da operação dessas franquias? Então, aí ele se assemelha à franqueadora, né? Mas ele é um master franqueado, porque ele está... Então, mas esse conceito de master franqueado, porque tem que... Você começa a fazer o que o Rizzo fala, vira uma bagunça. Vira uma bagunça de conceitos. Porque se eu tenho um modelo, por exemplo, tem uma franquia que eu atendi por um bom tempo. Você tinha uma master franqueadora, ou seja, existe a empresa lá em cima, que tem o Brasil como território. E eles falavam, olha, eu vou ter franqueados que vão... É um modelo de negócio. São 2 modelos de negócio que eles têm. Um modelo de negócio de franquia é o cara operando a unidade lá embaixo. E tinha o cara que era o master franqueado regional, que esse cara é o quê? Ele só vendia franquia. Ele é o cara, é a franqueadora por estado. Aí é um conceito, está escrito na COF, está escrito... É outro modelo de negócio. Como se fosse um escritório comercial da franqueadora em cada estado que representava... Você podia dar outro nome se quisesse. O interesse ali, entendi. Por questão de unidade, até por conta do contrato com a empresa estrangeira, foi unificado tudo de um conceito só, usando termos de franquia. Ao invés de fazer contrato de representante comercial, agente, distribuidor, contratos de desenvolvimento de área... Por conta disso, neste conceito. Agora, quando o cara coloca master franqueado e o cara ele tá operando, fica esquisito que o cara vai operar e também vai vender franquia. Aí se eu tô do lado de cá e falar, você tem unidade franqueada? Tenho. Mas você vende franquia? Também tenho. Você vai me dar apoio? Entre ter que dar apoio para sua unidade e para minha, você vai privilegiar qual? Mas se você pensar assim, a franqueadora também tem unidade própria, dá na mesma. Não, mas aí a unidade própria é diferente, né? Posso me intrometer? Manda. Então, na verdade, vocês dois têm razão, porque o conceito e a definição de master franquia é de que eu concedo em uma determinada região a possibilidade de você subfranquear, mas primeiro você tem que montar unidades próprias para poder aprender o negócio, suas unidades. E na sequência você vai ter que montar centro de treinamento e tudo mais, reproduzindo a estrutura minha de franqueador. Você que vai ter que dar a consultoria de campo, o atendimento. Você vai ficar com uma parte das taxas, incluindo a taxa de franquia e os royalties, mas a maior parte vem para mim, que sou franqueador. E aí eu só quero colocar uma coisa para vocês. Quando essa definição de que você tem que montar o centro de treinamento, você vai ter que treinar os seus subfranqueados, como também as suas unidades próprias, eu estou dizendo que a gente vai dividir a receita, mas você vai ter que bancar toda essa despesa. Aí o que aconteceu? As chamadas master franquias no mercado americano, elas desmoronaram porque não tem margem. Isso aconteceu a mesma coisa no Brasil. E está voltando agora, com os nomes confusos que eu vou explicar para vocês
quando a gente entrar ali nas categorias da Associação Brasileira de Franchising. Mas a base desse negócio e essa é a definição que vocês vão ver, e Luiz, é por isso da operação que você trabalhou, ela é orientada para overseas, que é para operações internacionais. Então, existe uma definição que eu coloquei, que é super americana, recomenda-se usar master franquia para operações de internacionalização, onde originalmente o chamado franqueado local vai ter que montar as suas unidades próprias e eu vou dar para ele, depois de algum tempo, num determinado território, que é um outro país, a possibilidade de subfranquear. Agora, o território que ele recebe tem que ser grande o suficiente para justificar, por uma quantidade muito grande de operações, a ideia de que ele possa sobreviver com uma parte das taxas. Por exemplo, o McDonald's. O McDonald's é um pouquinho diferente. No McDonald's, eles adotaram a operação de uma venture capital. Eles se associaram com 2 brasileiros, um que ia cuidar norte do país e outro que ia cuidar do centro-sul do país. Então, o Peter Rodenberg estava no Rio de Janeiro, que abriu a primeira unidade na Hilário Gouveia, ele ia cuidar de todo o centro-oeste e norte e nordeste do Brasil. E o Greg Ryan, que estava em São Paulo, que montou a sua primeira unidade aí na Paulista, ele ia cuidar dos 4 estados do Sul, que na época incluía São Paulo. São Paulo fazia parte da região Sul. Vocês não eram nascidos, mas é assim que era antes, né? Então, o McDonald's se associou a eles. Eles viraram sócios do McDonald's na operação. E isso se mostrou muito mais inteligente porque o McDonald's pôde escolher pessoas que iam se dedicar à operação e que não tinham o dinheiro todo. Então, é por isso do sucesso mundial do McDonald's, né? Ele, quando vai para operações internacionais, ele escolhe cuidadosamente qual é o parceiro que ele vai entrar, né? E por que é cuidadoso, né? Porque esse cara fica desesperado para ter o McDonald's e ele pelo menos ele passava 1 ano em Oak Brook, treinando. E aí que eles tinham a possibilidade de ver, esse cara vai dar certo, vamos tocar a operação com ele. Mas no caso, Riso, hoje é Arcos Dourados que representa o McDonald's. Não tem nada a ver mais essa questão de divisão. Pegou a América Latina. Não. Aí já tem a participação de fundo de investimentos da Rio Bravo, tem uma série de coisas, mas o grande comandante continua sendo um cara. Para nossa infelicidade brasileira, ele é um argentino. Mas é um cara que ele incorpora a figura McDonald's. E você pode perceber, eles nunca aparecem, né? O que eu achava sempre muito interessante, né? E nos Estados Unidos é que eu consegui perceber isso no McDonald's. Assim, você nunca reconhecia o franqueado. Por que a gente nunca reconhecia um franqueado do McDonald's? Estava de uniforme. Estava de uniforme, trabalhando. Porque ele estava vestido de McDonald's. Ele estava vestido de McDonald's, ele estava trabalhando. Então, assim, você já viu uma mesa, uma sala, com ar-condicionado, com secretária, dentro de uma loja de McDonald's? Não, cara, é um lugar de trabalho. Sabe? Assim, eu me lembro, no Brasil, em Porto Alegre, eu tinha ido visitar uma loja do McDonald's e aí eu me encontrei com o diretor de operações americano, da operação internacional. E e aí assim, ele estava lá na loja, mas ele estava vestido de McDonald's.
eu o reconheci porque eu tinha conhecido ele nos Estados Unidos. E aí eu achei aquele negócio incrível. Você nunca... Ele não estava vestido de CEO, CFO, né? Quer dizer, nada disso. Ele estava vestido de McDonald's. Era o dia a dia dele, era o trabalho dele, era o jeito dele, né? Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem. E, na verdade, nessa operação de master franquia, quando ela dá certo internacionalmente, eu escolhi aquele cara e agora eu vou estar lá junto com ele, porque ele conhece profundamente a minha operação. Ele já operou várias unidades próprias. Então, vamos lembrar, é meio semelhante, mas o McDonald's primeiro montou lojas em São Paulo, primeiro montou lojas no Rio de Janeiro, os caras operaram durante muito tempo, e aí depois ele começou a expansão com franquias, quando eles dominavam a operação e com o mesmo padrão das lojas nos Estados Unidos. Projetar? Vamos lá, Vitinho, põe na tela aí e vamos falar o que a BF pensa sobre master franqueado. Então vamos lá. Master franqueado, ou melhor, né? Franqueador master, pessoa jurídica organizada para distribuir seus produtos e serviços utilizando ao menos em parte, sempre tem que ser ao menos em parte, o sistema de franquia empresarial e seja detentora de master franquia organizada conforme as leis brasileiras, que tenha no país sua sede e administração, que observe os dispositivos da lei de franquias e, cumulativamente, reúna as seguintes condições. Então, a primeira. A. Esteja há pelo menos 10 anos utilizando o sistema de franquias, consoante a data de assinatura do primeiro contrato de franquia. B. Tenha ao menos 60 unidades franqueadas em operação. E a 6, seja associado da BF no mínimo 3 anos ininterruptos. Pagando taxa. Eu não entendi por que tem que ser associado à BF. Não é. Eles criaram uma categoria que não existe. Não existe. Nossa, cara, tem um monte master de franqueador. Põe de novo, Vitinho, eu também não entendi. Põe aí agora o riso destrincha para nós. Essa parte, seja detentor de master franquia organizada conforme as leis. Eu não entendi isso aí. Qual é a lei brasileira que determina a organização de uma master franquia? Porque a lei de franquia não fala nada. Desculpa. Não, é porque eu ia perguntar para você, né, o nosso douto. Me explica aí qual é a parte da lei que explica, que define master franquia, né? Não existe isso. Então, e veja, daquele conceito que a gente falou agora há pouco, eu fiquei explicando a minha opinião, depois o riso deu a dele, a primeira frase já começa errada. Porque uma pessoa jurídica organizada para distribuir seus produtos e serviços, utilizando ao menos em parte o sistema de franquia, na realidade isso é o franqueador. Então, aquilo que a gente sempre fala, é o franqueador de produtos e serviços que a gente sempre fala. Cara, mas... Não tem diferença nenhuma desse conceito para o conceito de franqueador. Porque o master franqueado, no conceito que a gente estava discutindo, é o cara que vai outorgar um determinado território para subfranquia. Para o cara que vai ser o master franqueado local, para esse cara subfranquear. Ou franquear no local. O termo de subfranquia me incomoda um pouco. Porque eu não estou fazendo uma sub-franquia como se fosse uma categoria, né? Eu estou franqueando ali, né? Normalmente, esse cara que é o master franqueado, esse cara geralmente não está vendendo unidade franqueada. Em geral. Né? Mas nesse caso aí, ele, além de não vender, você vê que nessa definição não fala nada do master franqueador, o cara que vai outorgar território para outros. Não. Aí fala do cara que vai vender produto ou vender serviço. Isso. Não. E olha, e tem mais definições de categoria da BF que gera mais confuso ainda, né? Talvez até valha a pena a gente passar para outra e voltar para essa para fazer uma comparação. Qual é a próxima, Vitinho? Vamos lá. Master franqueado regional. Fala aí, Luiz. Master franqueado regional é a pessoa jurídica que detenha os direitos de uso de determinada marca consoante contrato de... Esse consoante está horrível. Contrato de master franquia em vigor abrangendo uma ou mais regiões do território nacional, firmando com o franqueador associado ou não à ABF. Nossa, deixa eu ler de novo, cara.
Não é. Pessoa jurídica que detenha os direitos de uso de determinada marca, consoante contrato de massa e franquia em vigor, em vigor, ali tinha que ter uma vírgula, né? Abrangendo uma ou mais regiões do território nacional, firmando com o franqueador associado ou não à ABF, que esteja ciente da sua iniciativa de associação à ABF. Meu, o cara que escreveu isso é disléxico, só pode ser. Não. O Ricardo, eu ia falar aqui segredo. Eu acho que foi o Luiz que fez esses estatutos da BF. Cara. Confundi, porque Meu, falta, não é assim, possível. tipo, não dá, conceitos básicos de vírgula, né? Porque você fica sem fôlego. Mas as duas últimas linhas não dá pra entender nada do que tá É escrito. antigo isso daí, Riso? É antigo esse conceito ou é novo? Quantos anos tem isso aí? Não, o Estatuto da BF foi mudado agora em 2005, se eu não me... 2022. É, porque Essa realmente, foi a como você última falou, cara, mudança. esse texto é um texto completamente, assim... Não, isso aí, quando a gente fundou a BF, não existia, não tinha nada. Isso não O é melhor uma é a parte final, categoria. que esteja ciente de sua iniciativa de associação ABF. Ué, o cara, tem a ver uma coisa com a outra, O cara cara? não pode ser master franqueado regional se alguém, e eu não sei quem que vai ser esse iniciativa de associação, se é o master franqueado regional ou se é a master franquia. Mas não dá pra aí entender. é que eu quero fazer a pergunta para vocês. Assim, o Dalmo, o franqueador do Grupo Ultra, eles estão errados. Lembra? Eles estão associados, eles têm o selo de excelência da BF. Uhum. Eu posso falar mal deles, que eles Não. estão fazendo coisas erradas? Não. Você entende o dilema? E aí a gente fica lutando pelo franchising íntegro. Meu Deus do céu! Quem promove a desintegração, a bagunça, é isso que a gente acabou de ver. Agora, Luiz, explica para mim comparativamente qual a diferença entre um master franqueado e um master franqueador. E depois tenho a resposta, eu vou dar para vocês. Então, eu vou falar bem sincero para você. Eu não consigo entender o que é um master franqueado regional por essa definição. Não dá para entender. Assim, pessoa jurídica que detém os direitos de uso de determinada marca consoante contrato de master franquia. Até aqui, ok, eu tenho direitos de uso da marca. Mas em nenhum momento aqui diz que se ele é um franqueado regional, que ele vai operar uma unidade franqueada ou que ele vai vender. Tanto a definição da master franquia quanto do franqueado aqui, não fala que eles um tá dando direito do outro de vender unidades franqueadas. Representar aquela franquia em tal território, né? Que eu acho que seria... Se a gente fosse pensar na definição, teria que ir para esse lado, né? Aí ele fala, abrangendo uma ou mais regiões do território nacional. A única coisa que dá para entender é isso aqui. Depois, todo o resto podia passar um branquinho. Passar um branquinho, sabe? Corretivo. E apagar. Firmado com franqueador associado ou não à ABF que esteja ciente de sua iniciativa de associação à ABF. Né? Não dá para entender o que quis dizer aqui. Mas a diferença de um para o outro é nenhuma, né? Porque... ou seja, eu não posso... Não, nenhuma não. O Riso falou que tem a diferença que ele vai falar. Eu não posso ser franqueador master se eu não tiver 60 unidades. Se eu não estou operando há 10 anos e que eu não seja associado. Então, se qualquer franqueadora não associada à BF, ela Já não não pode ser franquia master porque... Já não pode. Já começa aí. Ou seja, não pode bosta nenhuma, né? Porque se o cara quiser fazer uma master franquia associado e não associado, a BF não pode fazer nada. É isso. Pode muito. Vocês talvez não estão lembrando, a gente já discutiu esse assunto, mas essa pegadinha eu vou colocar para vocês. Agora a gente já colocou. Quais são os elegíveis para serem diretores ou até mesmo presidente da BF? Ah, eu lembro. Quer dizer, Eu queria lembro que falar para vocês que o master franqueador pode virar presidente da BF.
Mas por aqui, o Master Franqueador, ele já opera... Ele tem 60 unidades franqueadas em operação. E aí que vocês conseguem entender as aceleradoras, né? Que só tem esse nome agora. Então, eu estava na Francap, montei 800 franquias do nosso bar, montei mais não sei o que do nosso timão do Corinthians, do negócio do São Paulo, mais 300 outras franquias. E aí eu viro o Café do Ponto, não sei o que, eu viro um master franqueador. E eu me encaixo. E eu consigo virar presidente da BF. Eu estou afirmando para vocês que é isso, tá? Eu me lembro do último programa do Conta Corrente na Globo News, entrevistando o então presidente da BF, quando ele tinha me relatado, né, que ele tinha sido meu aluno na GV, né? Eu envergonhado até, né? O Samidana pergunta para ele, mas você é o quê? Ele falou assim, eu sou um multifranqueador. Bingo, dá para entender. É que assim, depende do carnaval. Estar no carnaval é uma fantasia. Não estar no outro carnaval é outra fantasia. Só pode ser. Mas aí eu queria voltar para o nosso tema. Assim, vocês fizeram o mesmo comentário e tiveram a mesma percepção que eu tive. Eu não entendi o Dalmo falando do Grupo Ultra. Eu não sei se ele é o franqueador, eu não sei se ele é um master franqueado. Eu não posso afirmar, apesar de ter escrito, e eles escreveram também, de que ele é o responsável pela região centro-oeste do Brasil. Eu não consigo entender se é ele que tem 150 franquias. Eu não consigo entender. Mas ele está de acordo com a associação. Nesse conceito aqui cabe um monte de coisa. É bem elástico. Cabe um monte de coisa nesse conceito aqui. O Ricardo, a gente mais na frente vai detalhar agora esse conceito, mas eu queria pegar nesse ponto, assim, como é que eu posso simplesmente dizer para ele que ele está fazendo uma coisa errada, quando essa é a orientação da associação? E por isso que eu coloquei, né, o que eu gostaria que pudesse ensinar, mas ela ensina isso. Ela ensina essa bagunça, esse rolo todo. É por isso que a gente viu recentemente, né, que o pessoal da BF estava tendo aula dentro da Cacau Show, com um programa de ensinamentos, de consultoria de campo. Assim, mas tem alguma coisa que está errada, né? As redes desmoronando, né? E aí, é o que eu coloquei para vocês, né? Que vocês ficaram meio assim, mas quem é que adquiriu, entre aspas, a rede da Casa do Pão de Queijo, né? Que já mereceu 2 programas completos nossos, né? O presidente da BF, né? Que ficou, digamos, com os restos mortais da rede, né? E levou isso tudo para a fábrica dele em Resende, no Rio de Janeiro. E aí tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Vamos ver. Eu volto a perguntar para vocês, vocês teriam alguma crítica a fazer ao Grupo Ultra, a fazer para o Dalmo, o suposto master franqueado do Grupo Ultra? Se considerar o conceito que está nesse estatuto, é uma sopa de letrinha esse conceito, né? Agora, se for pelo aquilo que a gente falou, de fato, vendo o vídeo, não dá para dizer se ele tem unidade, se ele não tem, como que ele vai, se essas 40 que ele fala que abriu, ou vai chegar no 150, como o Rizzo falou, 150 é o que informa a rede já tem 150. Que a rede tem. A única coisa que de fato está bem, e aí eu não concordo com o que ele falou, aí não concordar, é tratar a unidade franqueada como contrato assinado.
Unidade franqueada, abriu a porta e inaugurou. Está funcionando. Contrato assinado, essas aceleradoras, esses povo de uso, esses broker, inclusive esse aí que o Riso acabou de citar, o Multi-Blaster franqueador, que é um broker, e você enfia qualquer coisa, você assina 30 contratos em cima da mesa. Tudo bem, mas está funcionando? Não está. Então você não tem 30 unidades. Mas os mercadinhos de bairro fazem a mesma coisa, né? O cara vende uma, ganha 5, então multiplica, fala, tenho 500, tem nada, tem 100 no máximo. Né? É bem isso mesmo. Mas vamos entender agora um pouco, Vitinho, põe na tela pra gente o que os americanos, qual é o conceito americano sobre essa questão de master franqueador, master franqueado. Vamos ver. Fala aí, Luiz. Fala o Riso, né? Ele que trouxe essa ideia. Não. Tá até traduzido aí, mas isso aí eu peguei do glossário de itens da IFA, né, da Associação Internacional de Franchise. Então, lá, é um sistema no qual um franqueador concede a uma parte, geralmente denominado franqueado master, o direito de operar negócios franqueados e conceder subfranquias, o Luiz tinha comentado, a terceiros, dentro de uma área geográfica acordada. O franqueado master atua como se fosse o franqueador dentro do território da subfranquia, fornecendo serviços de suporte localizados dentro do território. O franqueado master normalmente retém uma parte dos royalties como compensação por seus serviços. E aí, nós vamos entrar em outras definições, tem detalhamento, inclusive contratual, mas eu queria fazer um comentário com vocês. Alguma coisa me diz, como eu já vi isso num podcast lá do Calais, falando do semi-exato. O Calais é aquele que virou franqueador, aceleradora em São Paulo, mas ele era um master franqueado da Microlins lá do semi-exato. E eles quebraram, né? Então, eu tenho até hoje esse podcast e ele fala que o negócio era inviável, porque não dava para ele prestar os serviços e, ao mesmo tempo, ganhar comissão de venda de material didático dos ensinos proporcionados pela Microlins, né? Então, assim, isso é que a gente tem que prestar atenção. O que se entende como um master franqueado no Brasil? É um cara que vai vender franquia e vai ficar com uma comissão? Não é o que está escrito no Estatuto da ABF. E essa definição da IFA é perfeita. É perfeito, mas eu queria falar, por que a BF não faz um copy-paste, então? Porque senão vários outros não iam poder se enquadrar. Não vira presidente, o cara não vira presidente da BF, Ricardo. Muda o estatuto do presidente, cara. Para ser presidente não precisa ter essas definições. E muda essa definição, que é muito mais inteligente, não é, Luiz? É muito mais. Não, mas ele já está agora no Conselho Internacional, ele já está junto com a árvore que é amiga do Luiz, o Douto, né? Eles estão lá nas amêndoas, correndo, né? O alto do Rio Nilo, né? Enfim, mas é uma festa, cara. E assim, você não consegue mais voltar para trás. É aquela velha pergunta que eu falei para vocês. Tem algum diretor da BF que não tenha uma rede de franquias, que não vende produtos para os franqueados? Me diga uma. Tem algum diretor da BF que não tenha várias franquias ao mesmo tempo? Cara, tem um diretor da BF, eu tô lembrando aqui, tem um diretor da BF que, se eu não me engano, ele é do Maria Brasileira. Franquia Maria Brasileira não vende produto, vende serviço. Maria Brasileira. Mas tem... você não sabe. Não sei, tô falando, eu acho, eu não sei. Mas não, o produto, às vezes, está embutido no serviço, porque o que a maioria dessas franquias da área de limpeza aprenderam na BF? Você ganha uma comissa por fora dos fornecedores de produtos, de serviços de limpeza. Aliás... Quando que é o que já foi ou vai ser o programa que a gente tratou sobre
Não, já foi. Como chama? O do rebate. Do rebate, já foi. Então veja. Volta lá, veja o programa do rebate. Tá veja o programa do rebate, que a gente analisou bastante esse tema. Muito bom. Não é nem de taxa escondida, né? É onde que tem a franquia ganha em cima de você, mas por onde que ela ganha pelas bordas mais de você, né? Então, assim, os negócios não vão permanecer em pé. Gente, não tem lógica tudo que está acontecendo. Então, mas olha só essa definição, que é um sistema, ou seja, a IFA já trata de outra forma, ela não trata como uma relação, ela trata como um sistema, na qual eu que sou o dono do negócio vou dar para outras partes o direito de operar o negócio, que é aquilo que o Rizzo falou. O cara tem que primeiro operar para depois vender a operação. Ele primeiro tem que solidificar conhecimento para depois repassar esse conhecimento. Então, e eles puseram nessa ordem, senão a ordem seria o contrário. Ele primeiro ter o direito de operar um negócio franqueado e depois de garantir, eu estou traduzindo direto, de dar subfranquias para terceiros. Olha que interessante, o que já muda o conceito do nosso amigo aí da academia. Porque eu vou dar direito para terceiros, né? Esse direito não é para mim. Eu não vou vender para outros. Então, eu já estou dividindo aqui. Eu vou operar o negócio. E para terceiros, eu vou vender sublicenças ou subfranquias. Então, fica bem definido. Está bem definido, está bem explicado, né? O Luiz, agora vem uma parte que eu roubei de uma advogada americana, que é ligada à IFA, e aí, propositadamente, eu peguei uma parte que ela faz uma comparação entre desenvolvedor de área e master franquia. E aí eu só quero dar a sutileza para a gente poder acompanhar, porque é texto, e aí tem algumas coisas, vantagens, desvantagens, que é bem interessante a gente perceber isso. Mas a sutileza um desenvolvedor de área tem a mesma característica de montar unidades franqueadas numa determinada região, mas ele não pode subfranquear. Então, o que se chama no Brasil do multifranqueado, ele passa a ser um multi-unit franqueado. Ele tem várias unidades que ele opera simultaneamente num determinado território. Aí por que o americano inventou isso? Porque as master franquias foram todas para o pau. Porque não tinha margem para operação. Porque a master franquia era criar mais um intermediário naquele negócio que é poupar e ganhar centavos. Em franquia não tem margem para tantas coisas de tanta gente ganhando tanto dinheiro. É uma mentira isso. Então, a franquia é um negócio que, para ganhar escalabilidade, como eu falo, eu tenho que ter custos reduzidos, operação em formato operacional idêntico para que eu consiga administrar a operação ganhando centavos. E vamos lá, o que eles fizeram? Com o contrato de desenvolvedor de área, eu tenho um franqueado com várias unidades, operando sempre sobre a mesma marca, não com outras unidades de fora. Então, um franqueado do McDonald's, hoje, ele é um franqueado desenvolvedor de área, porque o cara tem 20 lojas, 30 lojas, mas ele está há 30 anos lá no McDonald's. Ele não começou ontem, né? A segunda coisa é comparar isso com master franquia. Qual é a sutileza? Vocês vão ver. As características são as mesmas, mas tem duas diferenças. Uma, ele tem a possibilidade de subfranquear naquele território que ele recebeu. E a segunda diferença é a recomendação: só faça isso internacionalmente, nunca no seu próprio país. Põe na tela, Vitinho, essa comparação aí que realmente quadrinho, tá bem bacana aí, o quadrinho, ó.
Então, o contrato de franquia, desenvolvedor de área, versus aí a master franquia, né? Pegar o nome da advogada. Dânia. Isso. Vamos lá, objetivo, desenvolvimento de área. Então, no caso, um franqueado que faz desenvolvimento de área. Então, ele normalmente expandir em mercados locais, como o Rizzo falou. Já uma franquia master, entrar em mercados internacionais desconhecidos. Então, já são duas coisas. Vale um comentário. Por que botaram a palavra desconhecido? Porque quem conhece o mercado é o franqueado local. Isso! Exatamente. Apesar de ser um nome americano, e ele era americano, Peter Rodenberg, ele era executivo do Citibank. O Greg Ryan, ele trabalhava com hotelaria aqui no Brasil. Conhecia o mercado. Mas eles praticamente nasceram no Brasil. Eles conheciam profundamente o mercado. Vamos lá, Vitinho. Franqueador, proprietário da marca. Porque são as partes, né? Isso. Desenvolvedor de área ou desenvolvedor de múltiplas unidades, né? Que no caso é o desenvolvedor. E subfranqueado, operador da unidade. Para a franquia master, então é o franqueador master, prioritário da marca. Franqueador master ou subfranqueador. Não. Ele é o proprietário da marca. Então a marca não pertence ao franqueado master. Sim. E o franqueado master ou subfranqueador, que é o desenvolvedor. E o subfranqueado operador da unidade. Cara, é bem diferente, né? Ela dividiu muito bem, né? Dá para você ver. Você vai ver, tem outras definições embaixo, vantagens e desvantagens, né? Que vão ser bem mais interessantes. Então, o controle. As unidades são operadas diretamente pelo desenvolvedor de área e afiliados, na parte do desenvolvedor de área. Na franquia master, as unidades são subfranqueadas e operadas por franqueados independentes. É isso aí, Vitinho. É isso aí. Agora é a parte de baixo. A parte de baixo. Aí. Isso. Pode seguir, Vitinho. Aí. Isso. Aí, tá bom. Então, controle. As unidades são operadas diretamente pelo desenvolvedor de área afiliados, que é o que o Rizzo falou. Então, se você é um desenvolvedor de área, você não pode subfranquear. Você vai operar as unidades. Perfeito, Rizzo? É isso. No caso do master franqueado, as unidades são subfranqueadas, ou seja, são operadas por outros franqueados independentes. E aí, Ricardo, só quero chamar a atenção para o conceito que o Luiz ainda há pouco colocou, quer dizer, agora você começa a ficar claro o que é subfranquear, né? Que o Luiz comentou, mas isso está lá na lei e ninguém usou. É por causa disso. E aí o contrato? Contrato de desenvolvimento de área, contrato de franquia. É porque no desenvolvimento de área, do desenvolvedor de área, você assina 2 contratos. O primeiro contrato que o cara vai assinar eu vou te dar, sei lá, um território X, e nesse território X você vai colocar até 20 unidades. Para cada unidade, e é isso para mim que é mais uma das razões que esse conceito de multi-unit causa para mim uma confusão danada. Porque para cada unidade dessa, eu vou assinar um contrato de franquia. Porque cada unidade é uma unidade franqueada, independente, autônoma, financeira, administrativa e legalmente. Então, eu assinei um contrato para, sei lá, você me deu o estado de Minas para eu fazer. Dentro de Minas, eu vou montar, ali dentro eu tenho que montar até 20 unidades, X. Para cada unidade que eu for abrindo, eu vou assinar contigo um contrato de franquia. No fim do dia, eu sou o quê quando eu tiver as 20 unidades? Eu sou um franqueado que tem 20 unidades. Acabou. Ponto. Franqueado. Não põe o multi na frente, que só causa confusão. Claro. Eu sou um franqueado que tem 20 unidades. Eu não sou um multifranqueado. Porque multifranqueado, você não sabe o que eu tô. Eu sou multi do quê? É um super-herói, né? Você é um franqueado com 20 unidades. Ponto. Causa confusão. Já o contrato de master franquia, você assina um contrato de master franquia para aquele território. Aqui, essa história que ela colocou nessa tabela, para mim ficou excelente, porque ela colocou master franquia e contrato de franquia. Normalmente o cara vai assinar um contrato de master franquia. E ponto. É esse o contrato que ele vai assinar. E esse contrato vai estar lá. Mas o que eu acho que é o que ela colocou ali no primeiro, que eu acho que é o que vale a pena. Ele tem que montar unidades próprias antes. É isso que você ia falar, ele tem que montar unidades próprias antes.
E o que eu achei o mais legal, que a diferença do que a gente faz aqui no Brasil, que a gente vê no mercado nosso, ela deixou bem claro, cara, é para desenvolver internacional. Não tem lógica, e a gente vê muitas franquias aqui fazendo isso, principalmente essas franquias de cartão de saúde, de negócio médico, isso. Cara, que é assim, o Paraná, ele tem um Master franqueado no Paraná, e lá o cara do Paraná vende as franquias pro Paraná, o Master franqueado do Rio Grande do Sul. O que o Luiz falou, não fecha a conta, cara, não fecha a conta, não tem lógica, né? Deixa eu fazer um comentário sobre o que o Luiz falou. O Luiz definiu bem direitinho, bem como as coisas e os americanos bolaram. Só tem uma coisa, Luiz, que eu não necessariamente quero te corrigir, mas quando você falou, por exemplo, o estado de Minas Gerais, é que você não concede um contrato de desenvolvedor de área para uma região grande. Não, é que eu depois me arrependi quando eu falei. Não, eu sei, você deu como exemplo. Não, você deu como exemplo, mas eu te diria o melhor exemplo que você pode dizer assim, é uma região do estado de Minas. Sim. Onde caibam as 20 franquias. E aí eu quero acrescentar, por que você falou 20? Porque no contrato tem que ser definida quantas, no contrato tem que ser definida qual é a data que você vai abrir, você, o desenvolvedor de área, e como, em que condições você vai abrir. E eu tenho que te apresentar um mapeamento mostrando que cabe as 20 naquela região, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Mas está corretíssimo tudo que vocês falaram. Investimento não falamos, né? Vamos lá, põe no investimento aí, Vitinho, vamos ver. Investimento. Então, no caso do desenvolvedor de área, investimento muito alto devido à obrigação do desenvolvedor de área construir várias unidades, que é o que o Rizzo acabou de falar. Então, ele já tem que ter pré-definido a quantidade de unidades que ele vai abrir e na data, né? As datas que ele vai abrir aquelas unidades. Isso. No caso do franqueado Master, ele investe apenas em sua própria unidade e como ele vende franquias, né? Sub-franquias independentes, ou seja, as unidades vão sendo abertas através de terceiros com recursos de terceiros. Sim. Então, realmente. Porém, aí cabe um pouco do que o Rizzo falou. Se a gente pegar um cara que é desenvolvedor de área, ele investe mais, mas o retorno dele é maior. Fica mais no bolso dele. No bolso dele do que o Master franqueado, que tem que pegar um tiquinho assim dos royalties, mas assume toda a bucha. Vai ser da negociação. Eu já vi contrato que na relação do Brasil, a franquia veio de fora, na relação do Brasil, o regional é que ficava com a maior parte da remuneração. 60% ou 70%. E aí passava o resto para Master. Aí faz mais sentido. Então, geralmente é assim. Geralmente é assim. Porque senão aí que não fecha mesmo a conta. Se o cara ficar com 30% e pagar para Master 70%, aí que não. Aí o cara vai viver de antecipação de cartão de crédito, de empréstimo do governo, vai penhorar a casa e fazer hipoteca do apartamento. É isso. Mas sabe qual é a malandragem? É que eles cobram uma taxa que é um advanced fee para você ter o contrato de master franquia para o país tal. Então, na verdade, ele pegou aquela taxa que ele ia repartir com você, que ele ia ficar com a maior parte, e não só ficou com a maior parte, mas ele somou tudo, né? E descontou e antecipou. Então, assim, eu vi porque eu participei de uma negociação dessa com a Midas, né, com a Midas Muffler, né, que tinha na época, só nos Estados Unidos tinha 2.400 unidades. E o negócio era inviável no Brasil daquela maneira. Não ia fechar a conta nunca, né? Mas, enfim, toca o barco aí, porque eu só queria fazer um comentário, Ricardo. A gente precisa entender que temos que aprender em franquia com os americanos. Eles já fizeram todas as bobagens que nós continuamos fazendo. E no Brasil, a gente entende know-how como repetir a bobagem várias vezes para ver se vai dar certo. Eu não consigo entender isso.
E essa bagunça continua. Não, pô, vocês estão rindo por quê? Cara, porque é muito Porque é verdade, né? É verdade. Porque é verdade. Os americanos, cara, eles erram com certo erro. Aqui não, cara. Aqui a gente erra, daí faz um novo estatuto da BF, caga mais ainda do que já estava errado, entendeu? Então, assim, é um absurdo, cara. Mas, é um absurdo. só para repetir a minha pergunta, eu posso falar mal do Grupo Ultra? Não, jamais. Ele tá fazendo o papel dele lá. Eles estão inseridos. E eles ainda ganham selo. E chancelado pela selo associação, né? de aluno burro. 2025, Aluno burro ganha o selo. Agora, eu compartilhei, ainda acho que eu não mandei para vocês, mas vou mandar. Isso que vocês acabaram de falar, que o exemplo que ele deu, cara, não tem nada a ver com franquia. Um discurso do Nick Lauda, sabe o Nick Lauda? Corredor de Fórmula 1, sim. falecido recentemente, não tão recentemente. Ele subiu no palco e ganhou um prêmio. E faz alguns anos, porque o Rosberg era piloto provavelmente da Mercedes, estava o Toto Wolff no prêmio. E ele pegou o prêmio e ele foi começar o discurso e ele falou, eu vou improvisar aqui, mas eu queria fazer o seguinte, eu quero dedicar esse prêmio para os perdedores e não para os vencedores. E ele fez um discurso bacana exatamente nessa linha que o Rizzo falou. Porque o perdedor, ele tem que aprender muito para chegar ao vencedor. O cara batalhou muito mais e ele vai perder muito mais na vida até ser o vencedor. Então tem que dar um prêmio para esse perdedor. E é mais ou menos isso. Porque aqui a gente premia, só quer premiar aquele que você diz que é o vencedor. Não o cara que bateu a cabeça, errou e chegou lá. A gente só dá prêmio pro cara que faz a conta inversa. O Luiz, sabe quem era o melhor amigo dele? Um dos melhores amigos dele? Do Lauda? Nelson Piquet. O Piquet, essa era a turma da época, né? O Piquet, o Prost, era a turminha. Então, assim, porque eles estavam na mesma vibe, mas toca aí. Bom, nosso horário tá estourando aqui, viu, Rizzo? O que a gente pega da pauta? Que tem ainda bastante coisa para falar. Um monte, pouca coisa. Mas nós estamos aí com o horário já bem apertado. Mas quer fazer um segundo horário para isso? Não, eu não sei se não vai ficar redundante, entendeu? Mas eu acho que assim, a gente já explanou bem sobre essa diferença, né? E eu acho que a gente podia ir um pouco mais agora para essas considerações, tanto sua quanto do Luiz, aí para principalmente para alertar quem fica empolgado quando recebe essas ofertas, né? Que nossa, tive a oportunidade de ser master franqueado de tal rede. E não é fácil, né? Mas é interessante você dar esse tipo de alerta, né? Porque todo o esquema está montado para fazer esse tipo de oferta. E, pelo amor de Deus, eu quando vejo essas bobagens aí dos amigos do Luiz, né? Como blindar a sua documentação legal. O que tem que estar blindado é um negócio, não é a documentação legal. É uma coisa assim... Ninguém aprende, as pessoas repetem esses erros e a gente vai ver agora, né? Mais uma sequência de quebradeiras que vem por aí. E vamos embora, vamos tocando o barco e tem uma nova, vai ter de novo, vai ter outra, né? E toca o barco aí. Veja, eu não sei, esse negócio o cara, eu até compartilhei bastante com vocês nesses últimos dias aí, vídeos que eu tenho achado interessante de franqueados, que é aquilo que o Rizzo comentou outro dia num programa, franqueados sendo os garotos propagandas da rede, né? Uhum. Parece que os caras tentaram fazer isso nesse vídeo, né? Ou seja, trazer mais para a operação, mostrar. Só que aí ficou um vídeo confuso por conta dos conceitos que são confusos. Então a gente não sabe. E aí olhando no final da pauta, aí eu estava vendo agora para ver se eu achava alguma informação, mas os dados estão atualizados até novembro de 2025. E aí o cara fala em 75 unidades, que é o que está no site da associação. Isso. 75 unidades. E o cara falou outro número, né? Então assim, se eu vou colocar um vídeo
de um franqueado operacional meu para fazer uma divulgação da minha franquia é uma coisa. Se eu vou colocar um cara que é quase um promotor de venda, porque o que ele está ali fazendo não dá para saber se ele é franqueado, que arregaça a manga e vai trabalhar, aquilo que o Riso falou, veste o uniforme e vai trabalhar, ou se ele é o cara que está fazendo esforço para vender mais unidades, assinar mais contrato de franquia. Me pareceu, vendo o vídeo, numa primeira impressão, que é o segundo caso, que é o cara que está querendo vender mais contrato de franquia. Né? Por isso, porque ele está olhando o horizonte dos 150 lá que ele falou em 2026. Mas não falou do negócio. Falou um pouco do negócio, uma academia, mas academias tem, academia A, B, C, T. Você abre o Instagram, escreve a academia, te ferrou. Você vai ser perseguido por um monte. Mas aí deixa eu até trazer uma pergunta para vocês dois. Será que isso não é um pouco desse conceito que o pessoal usa? Porque mostrar que a rede está ficando grande faz com que mais pessoas se interessem em comprar uma unidade. Não tem alguma coisa a ver? Sim, totalmente. Faz parte desse show de mostrar, olha, o Luiz me mandou esse dia um outro post, e aí eu fui atrás do vídeo completo de uma rede de academias que o cara, ele cancela por 6 meses os royalties e ele só passa a parcelar os royalties depois de 6 meses. Ele fala, esse é o segredo da nossa operação. E aí eu pergunto, mas então você não vive de royalties? Aonde que então ele está vendendo? Tem embutido alguma... E aí, só que eu estou deixando, eu estou com o vídeo completo e tal. Vai ter um dia que nós vamos fazer um podcast só sobre isso, mas é uma doideira. E outra coisa, o Luiz tem me chamado a atenção, não tem mercado para tanta academia assim no Brasil. Elas vão quebrar. E academia de 5, 6 milhões, 7 milhões de reais, não tem condições. Eu confesso que na última década aí, não vou nem falar de uma década, uns 5 anos pra cá, pipocou a academia, né? Então, mas academias, você viu o tamanho dessas academias? Você viu a quantidade de equipamento que essas academias têm? Muitas delas, algumas delas, vindo com uma proposta de 24 horas. Você tem noção do custo fixo que gera tudo isso? Essa da 24 horas não fecha a conta, cara. 24 horas uma academia aberta significa 24 horas de tranqueira de ar-condicionado ligado. Mas essas academias não tem ar, né? Não tem ar? Tem umas que tem aqueles negócios e só climatizador e tal, não sei o quê. Então, mas tem luz. Gasta uma luz danada. Gasta. Aí tem funcionário. Eu vi outro dia uma propaganda com os caras mostrando a quantidade de funcionário. Falei, não fecha isso. E a gente sabe, conhecendo o mercado, você conversa com 2 a 3 amigos que vão em academia, conversa com mais 2 ou 3, você vai saber. É um tal de... O cara entra na academia, mas ele quer um personal. Porque a maioria é preguiçoso, precisa do personal. Esse personal tira o cara dessa academia e leva para essa outra, que tira dessa que leva para outra. Ou seja, não tem fidelidade. Você não gera fidelidade do cliente. Ô Luiz, vamos montar uma franquia de academia? Vamos. Lá em Votorantim? Vamos. Lá tá meio cheio. Em Votorantim, cara. Aonde não tá? Em Votorantim, onde eu moro. Como é que tá na Austrália aí, Riso? Cabe academia aí ou não? Lotado. Só que tem uma diferença, tá? O pessoal aqui tem dinheiro. É isso, aqui é 100 conto a mensalidade. Né? Então, mas por exemplo, e outra, é aquela história, de novo, vou citar sempre aquele exemplo do peixe urbano, porque isso se aplica em tudo. Sim. Quando você chuta o seu preço e nivela o seu preço por baixo, vai sempre ter o cara que vai querer pôr mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Aí o que acontece? Explode o mercado. Porque é aquela história... Eu pago para ver o quanto tempo você aguenta com o meu preço menor. Só que eu também não aguento. E aí vem um outro e faz a mesma coisa comigo. Só que você não consegue pôr de volta o preço lá para cima. Nunca mais. Aí o que acontece? Nivela por baixo. Aí começa a sucatear equipamento. No caso de academia, vai sucatear equipamento, vai sucatear manutenção, o ar-condicionado quebrou, tá com 4 máquinas, eram 5, 4 estão funcionando, deixa as 4. O outro a gente vê depois. Você vai sucateando. Só que chega num ponto que é a mesma coisa quando uma coisa é morar em apartamento, outra em casa. Depois você vai morar em casa, você entende que é diferente de apartamento. Apartamento, você tem que pintar por dentro, quebrou uma coisinha ou outra. Quando você vai para casa, você precisa fazer uma provisão.
pra obrinhas. Todo final de semana, não, fora o serviço que você tem no dia a dia, né? Então. Pelo amor de Deus. Só que o que acontece? A franquia, o franqueado ou o gestor do negócio não faz isso. Porque eu já não tenho receita. Como que eu vou fazer provisão para manutenções grandes que vão precisar? O negócio vai sucateando. Na hora que ficar sucateado, o cara tá sucateado, tá estrangulado, tá devendo. E aí o que aconteceu? Ele vai olhar para fora e falar, perdeu os alunos. Tem 150 matrícula, aluno pagante mensal. Acabou, fecha. Acabou, fecha. Rizzo, Só que se você é franqueado, dessas milhões de redes que estão aí, esse é o como que você problema. vai fazer? Aí você olha para um lado, você fala com o advogado. Aí o advogado vai falar, você tem um contrato aqui de 5 anos, você ficou 2, você tem mais 3 anos de multa para pagar. Aí você olha pro dono do imóvel, sabe quanto que é a multa por 3 anos antecipado de locação, de rescisão? Aí o cara desiste de fechar. Ele desiste de fechar. O que ele vai fazer? Aí ele vai terminar de quebrar com a maior classe do mundo. Cara, não é fácil. Rizzo, Desculpe. explodimos. Você tem que pagar a conta, dos chineses dos equipamentos também. O bom é que o cara que você falou vai ouvir isso aqui. Quando ele estiver maratonando, ele vai ouvir e aí depois na reunião ele vai falar com você. Mas a gente vai fazer legendários. Sobe o morro e tudo vai ser resolvido. Até o próximo Franquia Sem Segredo. Tchau.